Bom sábado, igreja. Tudo bom com vocês? Agradeço ao quarteto pela mensagem. Da Igreja Central de Poá, eu acho que eu já preguei nessa igreja aí. Fica perto da estação de trem. O Cosmo congrega lá ainda? Cosmo Luiz França. Fala pra ele que eu mandei. Casou com a Janaína, eu tava lá, eu fui lá naquele casamentinho dele. Tá bacana. Mas fala pra ele que eu mandei um abraço, por favor. Agradeço pela mensagem musical de vocês aí. Hoje eu escolhi um tema interessante para a gente conversar aqui. Se você prestou atenção no hino inicial, que nós cantamos em pé, tirando a parte do está falando da tua palavra, a Bíblia. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu não quero falar sobre se a Bíblia é verídica, se ela foi realmente inspirada, como que você lê. Eu quero tratar sobre um outro assunto referente à Bíblia. Então a gente vai começar a ler lá em Atos, capítulo 8. Atos 8. O versículo muito conhecido, é usado em estudo bíblico. Espero que os irmãos não se importem. Eu deixei meu terno ali, o quarteto cantou de terno, bonitinho, alinhadinho, mas o calor não deixou eu ficar com terno, né? Eu ainda estou com a gravata aqui ainda, mas o terno vai ficar ali atrás do Claudemir mesmo. Vamos lá. Atos no capítulo 8, versículo 26. Antes da gente começar a ler, eu vou fazer uma breve oração. Oremos. Grande Deus, temido e amado Pai, reine nesta casa, ó Deus, a reverência. Que Teu Espírito Santo esteja aqui comigo, falando, porque tudo que eu falar, Pai, se for sem a Tua ajuda, se for sem o Teu auxílio, ó Deus, não vale de nada, Deus. E tudo que as pessoas ouvirem, ó Deus, se não for Teu Espírito Santo para convencê-las, também não valeu de nada, ó Deus. Então que o Teu Espírito Santo conduza esse culto por completo, ó Deus. Toda a adoração, desde a palavra falada de quem está transmitindo até para quem está recebendo. Que ninguém possa resistir ao Seu Espírito Santo hoje, ó Deus. Que a mensagem seja clara e entendível a todos presentes. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 8, versículo 26, diz o seguinte, prestem bastante atenção. Você que não trouxe a sua Bíblia no modelo físico, abra ela no modelo digital, sai do WhatsApp, responde aquela sua menina que você está querendo namorar depois, responde o seu chefe depois. Aí no seu celular agora, Bíblia Sagrada. Se você não baixou, encosta em alguém que tem a Bíblia, encosta num crente aí, e aí você vai conseguir ler. Vamos lá. Capítulo 8 de Atos, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? Essa é a pergunta que eu faço para você. Entendes o que lês? Quando você lê a Bíblia, você entende o que lê? Eu não sei se todos aqui já ouviram essa palavrinha aqui. Quem já ouviu falar em vigilância epistêmica? Ninguém, né? Porque é um negócio difícil de se ouvir. Vigilância epistêmica é um termo acadêmico, mas para ficar aí, para uma brasileira esse negócio, vigilância epistêmica significa desconfiômetro. O que é desconfiômetro? Você está olhando para mim aí, eu estou aqui falando um monte de coisa, e você fica pensando assim, mas será que é verdade? Será que o que ele está falando aí tem sentido? Será que o que ele está falando não é da cabeça dele? Você fica assim. Quando alguém conta uma história para você e você fica de orelha em pé e fala assim, mas será? Isso é vigilância epistêmica. E por que eu estou falando esse termo acadêmico? No dia 3 de outubro de 2007, um colunista da Veja, na revista, dessa edição da revista, ele usou esse termo. O nome dele é Stephen Kenneth. E ele trouxe um dado esmagador que diz assim: a maioria dos brasileiros não questiona o que lê, não questiona
Na televisão, então, passou... Eu não sei se... Diminuiu muito o número de pessoas que assistem televisão, mas antigamente era assim, ó. Aconteceu tal coisa, é verdade? Passou até na TV. Então, assim, a TV era o parâmetro, passou na TV, então é verdade. Eu já ouvi isso muitas vezes. A gente não questiona. O que está no livro é verdade, a gente não questiona. Isso vem, muito tempo, desde o ensino fundamental. Quando você estava lá na primeira série, você tinha... Alguns professores, eles passavam ditados, ou então você ia fazer um trabalho, você copiava do livro, né? Eu sou da época que se copiava do livro. Eu já fui na biblioteca. Hoje em dia você tem internet, você dá o Ctrl+C, Ctrl+V, não precisa nem copiar, né? Mas, na minha época era assim, você copiava do livro. Fazia o trabalho. Tinha uma biblioteca ali no Curuçá, eu ia até lá, pegava o livrinho, fazia o trabalho, não entendia nada que eu estava escrevendo, mas eu pegava e não questionava, eu só escrevia. E para questionar a professora? Se eu questionasse na professora, eu tomava uma traulitada dela, ficava quietinho. Decora e pronto. Essa foi a educação que a gente recebeu. E isso foi um artigo secular escrito pelo Stephen Kennedy. Ele diz o seguinte, que mesmo que esteja sendo dito dentro de uma sala de aula por um mestre, por um doutor, você tem que questionar, você tem que perguntar. E por que eu quero trazer isso para a igreja, apesar de ser um artigo secular? Eu quero dizer o seguinte, mesmo que esteja sendo dito aqui em cima, no púlpito, você tem que questionar. Por que você vai aceitar tudo? Por que você vai concordar com tudo? Isso acontece porque as pessoas, elas geralmente imaginam que assim, a pessoa que está aqui em cima, ela está inspirada pelo Espírito Santo, então ela não vai errar, então ela não vai falar besteira para você. Só que, infelizmente, nem sempre, nem todo mundo que sobe nesse púlpito está inspirado pelo Espírito Santo. E isso vem de tempos antigos. Quantos falsos profetas não tinha em Israel? Que Jeremias não sofreu? Jeremias vinha, trazia a palavra do Senhor, falava assim, Babilônia vai vir, Nabucodonosor vai chegar, ele vai arrebentar as portas, eles vão matar vocês, vai queimar a cidade, vai levar seus filhos embora. E aí tinha outros profetas, os falsos profetas, que diziam, paz, haja paz. E tem pessoas que, intencionalmente ou não, às vezes a pessoa, ela vem de má intenção mesmo, ela vem e fala um monte de asneira, um monte de abobrinha, mal intencionado. E tem gente que simplesmente não estudou o assunto, pegou lá qualquer coisa lá e vem aqui trazer. Então, se você está aceitando tudo que você vem, tudo que falam para você, porque o profeta, no caso aqui na frente, né, está falando, é porque o seu desconfiômetro não está ligado. É porque você não está tendo vigilância epistêmica. Então você está aceitando tudo. E isso não deveria ser assim. Porque tem muitas pessoas que leem a Bíblia para provar o seu ponto de vista. Eu acho que não tem que dar dízimo nem oferta. Então eu vou começar a arrumar confusão aqui. Aí ele começa a ler a Bíblia procurando alguma coisa. E se o cara fuçar bem, ele distorce tudo e diz que não precisa mais mesmo, que isso aí é coisa do judeu, sei lá. Ele inventa alguma coisa. Mas e aí? O cara está aqui na frente, ele é inspirado, então tem que abaixar a cabeça e falar amém. Não. Você tem que questionar. E tem um cara que chama Goebbels, quem já estudou história aí, sabe que esse cara aí, vamos usar um termo mais adventista, era o diretor de comunicação do Hitler. E esse cara disse uma frase muito interessante, ele disse assim, uma verdade contada 1000 vezes, uma mentira contada 1000 vezes, torna-se uma verdade. Você quer exemplos disso? Aqui na igreja mesmo, quantas coisas as pessoas não repetem aqui no púlpito? De tanto elas falarem, aquele negócio vira verdade. Não está nem na Bíblia, mas de tantas pessoas falarem, elas acreditam que está na Bíblia. Primeiro porque as pessoas não leem a Bíblia, então elas não vão saber se está ou não está na Bíblia, elas acreditam na pessoa, no homem ou na mulher que está aqui na frente. Questione, verifique, leia a Bíblia. Você quer um exemplo disso? Eu não sei quantos aqui vão lembrar. Quem era quando era lá na Zinha, vai lembrar disso aqui. Teve um JA, que é? A interpretação do 666, lá de Apocalipse 13. O que as pessoas diziam? Diziam que na estola do Papa estava escrito assim, Vicarius Filii Dei. E aí o que vocês pegavam? Eles pegavam a palavra Vicarius Filii Dei e colocavam num quadro. Eu lembro até hoje, eu devia ter uns 12 anos, mas eu lembro que isso foi feito lá no JA. Aí o cara começa a fazer conta. Ele pega o Vicarius Filii Dei, escreve num quadro, ele fala assim, o V em algarismo romano é 5, o I é 1, ele vai fazendo conta, e aí ele chega no número 666.
Fala, tá vendo? Roma, 666. Só que a Bíblia não fala disso. Primeiro, se você for ver na história papal, nem está escrito isso. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei é um termo latino que significa no lugar do Filho de Deus. Mas não está escrito isso lá. Aí algumas pessoas lembraram disso. Eu lembro desse JA que teve lá, o cara fez esse negócio, aí explicou tudo, só que não tem nada a ver. 666 não significa isso. Se você quiser saber o que significa 666, aí você estuda lá na sua casa, ou então, quem sabe um dia eu não prego sobre isso aí. Mas não é o tema de hoje. Mas você quer ver um outro exemplo? Olha só o que as pessoas dizem. Quem já ouviu assim, ó, maldito homem que confia no homem? Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Você não pode confiar em ninguém. Você não pode confiar no homem, você não pode confiar em ninguém, porque as pessoas são más. Você não pode confiar no seu irmão, você só pode confiar em Deus. Gente, o texto não está falando isso. Jeremias 17, abra a Bíblia de vocês aí lá, por favor. Jeremias 17, é onde está escrito, maldito homem que confia no homem. Mas será que o texto está dizendo para eu não confiar no meu irmão? Será que o texto está falando assim, não confie em ninguém? É isso mesmo que o texto está falando? Jeremias capítulo 17, versículo 5. O que Jeremias quis dizer? Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz assim, acompanhe comigo, assim diz o Senhor, 2 pontos, quando você lê a Bíblia, você tem que verificar a pontuação também, sabia? Tem vírgula, tem 2 pontos, tem exclamação, interrogação, leia direitinho, assim diz o Senhor, 2 pontos, maldito o homem que confia no homem, ok, vírgula, perdi aqui, peraí, achei, vírgula, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Gente, o que Jeremias está dizendo aqui é que se não é para você confiar no homem, para a sua salvação, que é para a sua esperança estar em Deus. Não está falando para você não confiar no seu irmão. Não é isso que Jeremias está dizendo. Ele está falando assim, ó, você é maldito quando você confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Você não pode confiar no homem para a sua salvação. Você não pode confiar no homem para isso. Você não pode confiar na sua esposa para que ela te faça feliz. Você não pode confiar no seu chefe para o seu sucesso profissional. Você tem que confiar em Deus. Israel naquela época, quando você pega o contexto de Jeremias, o contexto de Jeremias é o quê? Babilônia está chegando. Babilônia vai arrebentar com Jerusalém. Esse é o contexto de Jeremias. Lê o livro de Jeremias todinho, é isso. Jeremias está falando, o rei Nabucodonosor está chegando. E aí ele fala, maldito homem que confia no homem. Por quê? Porque eles fizeram aliança com o Egito, falando que o Egito vai vir e vai salvar. Está confiando no homem. Eles confiavam nas muralhas que iam proteger eles. Eles confiavam nos reis, mas não confiavam em Deus. Lê o versículo 7. Mesmo Jeremias. Aí vem aqui, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. A sua esperança tem que estar em Deus. A sua salvação vem de Deus. Não está falando para você não confiar no seu irmão. Como que você não confia na sua esposa? Como que você não confia no seu marido? Como que você não confia no seu amigo? Quer dizer, se algum dia aí eu chegar e falar, Claudemir, me empresta R$50, estou precisando pagar uma conta de luz lá. O Claudemir vai falar assim, desculpa, mas eu não posso confiar nos homens, então eu não vou te emprestar esse dinheiro porque eu não posso confiar. Não é nem nada contra você, é porque a Bíblia fala que eu não posso confiar no homem. Então, interpretem a Bíblia conforme ela diz. Porque aqui o texto está dizendo, né? Que ele está falando no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor. Mas o cara não lê depois da vírgula, porque a gente ouve tanto só esse trecho, maldito homem que confia no homem, que parece que o texto acaba aí, né? Tem um ponto final lá. Não, é uma vírgula. Você continua a leitura do texto, você entende o contexto. Você quer ver outro? Esse aqui é maravilhoso, o quarteto aí vai gostar, sabe por quê? Porque o Arauto do Rei gravou uma música, Zacarias 13. Ele gravou uma música, infelizmente, interpretando errado um texto. Não sei se foi alguém do Arautos que escreveu, mas eu sei que está errado. Zacarias 13. Vamos lá, penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias. Depois de Zacarias tem Malaquias. E se você achar Mateus aí, você volta a 2 livros que você acha Zacarias aí. Zacarias, capítulo 13,
versículo 6. Olha só, eu estou dando só esses exemplos para vocês verem como a gente interpreta a Bíblia mal. Zacarias 13, versículo 6. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E aí o arautos canta: que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Eu não lembro como que é o ritmo, mas é assim que eles cantam. E aí eles falam que é quando eles falam assim, que quando eles chegarem no céu, eles vão perguntar para Jesus: que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos seus pés? Mas Zacarias 13 está falando isso. O trecho que a gente leu agora de Jeremias, a gente tem que ler depois da vírgula para entender, né? Esse aqui a gente tem que ler antes do versículo 13. Vamos ler a partir do versículo 1 e vamos entender o que está sendo dito aqui. Zacarias 13, 1 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá deles mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Deus está removendo da terra os profetas, não vai ter mais profeta. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, transpassarão quando profetizar. Ou seja, o pai e a mãe vai furar a mão do menino quando ele profetizar. Naquele dia serão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem, porque o manto de pelo era o vestimento do profeta. Elias, Eliseu se vestiam assim. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Aí vem: se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Por quê? Porque a ferida na mão é a marca do profeta. E ele está envergonhado de ser profeta. Por quê? Porque o contexto são falsos profetas. Não é Jesus. Tem nada a ver com Jesus. E aí a gente faz música, e aí a gente diz, quando chegar na nova terra, nós vamos perguntar para Jesus: sabe o que você vai fazer quando chegar na nova terra? Você vai jogar sua coroa nos pés de Jesus e vai adorar Ele. É só isso. Você não tem nada para perguntar, você só tem a agradecer. Porque é graça imerecida. Porque você não merecia estar ali, mas é por causa dele que você está. Você não vai perguntar nada para Jesus, você vai adorar Ele. Aí depois que você estiver no céu, já tiver tudo inaugurado, aí você pergunta para Jesus o que você quiser, você caminha com Jesus, você conversa com Jesus. Mas quando você chegar lá, você não vai perguntar nada. Você só vai estar, talvez, envergonhado, porque você não é merecedor daquilo. Então, não estou falando que você não deve ouvir a música é até bonita, ela é legal mesmo, mas saiba que como ela é uma interpretação do texto de Zacarias 13, não é isso que Zacarias 13 está dizendo. Você quer ver outra coisa da nova terra que o pessoal fala muito? 2 Coríntios, é segunda? 1 Coríntios 2, olha só o que as pessoas falam da nova terra também. 1 Coríntios 2, vai um pouquinho para frente aí. Olha só o que as pessoas falam da nova terra também, que as pessoas leem a Bíblia de qualquer jeito e aí não conseguem interpretar. Uma leitura superficial da Bíblia pode trazer muitos problemas para você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios fica antes de 2 Coríntios, para quem não sabia. 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí as pessoas dizem: está vendo? Você não sabe o que vai ter na nova terra. Não tem como que você saber. Nem olhos ouviram, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está vendo? Não tem como você saber o que vai acontecer na nova terra. Só que aí eu leio lá em Isaías que o leão vai sentar junto com o cordeiro. Aí eu leio lá em Apocalipse que lá na nova terra vai ter a árvore da vida, e a cada mês tem um fruto diferente. Como que eu não sei? É porque você não leu o versículo 10. É só ler o próximo versículo. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
A interpretação desse texto é o oposto. Você está vendo? Porque aqui está falando, o que Deus nos revelou pelo Espírito? O que os olhos não viram, e o que os ouvidos não viram, e o que penetrou no coração do homem. É totalmente o contrário. Por quê? A gente fala assim, ó, está vendo? Não foi revelado. Não foi revelado para os outros, mas para aqueles que, se você ler toda a 2 Coríntios, você vai ver que aí é um contexto que Paulo está dizendo assim, ó, eu trouxe o evangelho para vocês. Aquilo que foi escondido dos outros, para vocês foi revelado. É esse o contexto de 2 Coríntios. Aí ele fala assim, ó, porque o que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, aí fala, foi revelado para vocês, porque o Espírito Santo revelou para vocês. Porque o Espírito Santo, a todas as coisas, perscruta até as profundezas de Deus. Você quer ver um negócio que é muito interessante, que as pessoas às vezes não percebem, principalmente no Novo Testamento? No versículo 9 está escrito assim, ó, mas, versículo 9, mas como está escrito. Se Paulo está falando assim, mas como está escrito, não é da cabeça dele, ele está pegando esse texto de algum lugar. Mas como está escrito, ele está citando alguma passagem da Bíblia. A Bíblia dele, que é o Antigo Testamento. Isso aqui que Paulo está citando é Isaías 64:4. Agora, eu quero dar mais exemplos, que eu quero ver se vocês estão bons. Esse aqui eu vou perguntar para a igreja, e eu quero que vocês respondam ou não. Se você não quiser responder, ó, vocês aí em cima, ó, presta atenção aqui, ó, ei, aqui, ó, pessoal, é vocês aí, ó, que vocês estão conversando. Eu quero perguntar um negócio para vocês aí. Vamos ver se vocês estão prestando atenção no culto ou não. Para vocês também, igreja, responda na sua cabeça, se você quiser responda em voz alta. Como foi que Elias subiu para o céu? Como foi aí? Responde aí, é vocês mesmo. Como foi que Elias subiu para o céu? Como? Carruagem de fogo. Alguém concorda? Carruagem de fogo? Opa! Temos aí uma dissensão na igreja, houve uma divisão. Tem pessoas dizendo que foi na carruagem de fogo. Tem pessoas dizendo que foi no redemoinho. E o que eu faço com isso? Eu vou dar uma olhada na Bíblia, né? 2 Reis. 2 Reis. Segundo livro dos Reis. No capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Aí tem gente que fala assim, foi carruagem de fogo. Tem gente que fala no redemoinho. Como é que sobe no redemoinho? Não sei. Vamos ver. 2 Reis, capítulo 2. Versículo 11. Diz o seguinte: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, ó, o carro de fogo chegou, hein, pessoal? Eis que um carro de fogo, cadê o carro de fogo? Com cavalos de fogo, ó, carro de fogo, cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. E o cavalo de fogo não levou Elias para o céu. Sabia disso? A maioria das pessoas diz que Elias subiu para o céu no cavalo de fogo. Mas o cavalo de fogo separou Elias de Eliseu. O homem devia amar muito Eliseu devia amar muito Elias, porque teve que vir um cavalo de fogo para separar os dois. O negócio foi, você sai, larga que o homem tem que subir. E ele subiu para o céu num redemoinho. E você quer ver um outro exemplo no mesmo contexto? Esse aqui, só se você ler, tirando o 666 lá que eu falei, todos esses versos aqui que eu falei, se você ler com atenção, você mata a charada, você resolve. Mas isso aqui que eu vou passar agora é a interpretação, mesmo contexto. Você está aí em 2 Reis 9, ou 11, desculpa, vai para 2 Reis 2:9. Prestem atenção, muita atenção. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Olha só que aqui nós chegamos a um negócio que é complicado. O que Eliseu está pedindo para Elias? Porção dobrada do espírito. Então, se Elias tinha Espírito Santo, Eliseu quer o dobro do Espírito Santo. Se Elias tinha poder, Eliseu quer o dobro do poder. É isso? Pelo menos uma leitura superficial é o que dá para entender, não é? Isso é um negócio que a gente faz muito, né? A gente ora, fala assim, Senhor, nos dê porção dobrada do Espírito. A gente ora falando assim. A gente prega falando assim. Mas o que quer dizer porção dobrada do Espírito? Vamos entender o contexto do negócio. Primeiro, você tem que entender uma coisa. Não existe mais ou menos inspirado por Deus. Por exemplo,
nós dividimos a Bíblia, né? Temos os livros, o Pentateuco, aí temos os livros históricos, os livros poéticos, aí chegam os profetas maiores, né? Que vai de Isaías a Daniel, e os profetas menores, que vai até Malaquias, esqueci o nome do primeiro outro livro. Então nós temos essa divisão. Então quer dizer que é o seguinte: Isaías e Daniel são profetas maiores, eles são mais inspirados do que Joel, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, é isso? Não, o Espírito Santo é o mesmo. Então como que um pode ter mais Espírito Santo do que o outro? Eu tenho um negócio que eu gosto muito, que é o seguinte: inspiração é que nem gravidez. Ou tá ou não tá. Já viu alguém meio grávida? Eu estou meio grávida. Não existe isso. Ou tem Espírito Santo, ou não tem o Espírito Santo. Primeiro ponto para a gente poder entender essa passagem. O segundo ponto é, se você ler a sua Bíblia aí, no versículo 9 de novo, lá para o meio do versículo, fala assim, depois que assim, Eliseu, 2 pontos, peço-te que me toque por herança. Isso é muito importante. Por quê? Na antiguidade, o filho primogênito, ele tinha a porção dobrada. Vamos supor que o Claudemir tenha 3 filhos. Eu sei que você tem uma menina, mas vão ser 3 filhos homens, tá? Porque, infelizmente, naquela sociedade de um tempo atrás, a mulher não ficava com nada. A não ser que todos os seus filhos, se não tivesse filho homem, tivesse só mulher, aí as mulheres ficavam com alguma coisa. Né? Isso depois que elas brigaram com Moisés lá e Deus falou que era para dar. Mas antes disso, mulher não tinha nada. Mas vamos supor que você tivesse 3 filhos homens. Aí o Claudemir morreu e deixou 100 mil. Morreu com seus 150 anos lá. E ajuntou 100 mil durante a vida. E aí os filhos dele, que já estão com 100 anos também, né, vão dividir essa herança aí. Então ele tem 3 filhos. Como que é dividido esse negócio? Se é hoje no Brasil, você divide por 3, certo? Na nossa sociedade, na nossa regra. Mas antigamente não. Você dividia por 4. Aí o filho mais velho ficava com 2. E os outros filhos, cada um pegava uma parte. Ou seja, se ele tivesse 100 mil, ele ia dividir 100 mil em 4, ia dar 25 mil para cada um, tô certo, tô errado, fiz a conta certa, né? Beleza. O filho primogênito ia ficar com 50 mil e cada filho ia pegar 25 mil. Da onde que eu estou tirando isso? É da minha cabeça? Questione. Pergunta, da onde você está inventando esse negócio aí que o filho primogênito tem mais? É isso que eu quero que você faça hoje, que você questione, que você pergunte. Quem garante que eu não estou enrolando vocês? A Bíblia. Deuteronômio 21. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia, pessoal. Deuteronômio 21. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Se você tem curiosidade de saber, a palavra Deuteronômio é uma palavra hebraica que significa repetição das leis. Esse livro foi escrito por Moisés e o final dele por alguma outra pessoa. Imaginamos que tenha sido Josué, mas não é certeza. O que sabemos é que Moisés não escreveu ele todo. Deuteronômio 21, versículo 17. Deuteronômio 21, capítulo 21, o versículo 17 diz o seguinte, a minha Bíblia, a minha tradução fala assim: mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele que é primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Ou seja, o direito da primogenitura recebe porção dobrada. Só para entender o contexto, esse negócio aqui, o filho da aborrecida, é porque é o seguinte: antigamente o pessoal casava, né, com mais de uma mulher, principalmente se a mulher, primeira esposa, não tinha filho. Então, às vezes, ele gostava mais de uma do que de outra. Então, a gente pode usar o exemplo de Jacó. Jacó gostava mais de Raquel do que de Lia. Só que o filho primogênito de Jacó era Rúben. E por mais que ele amasse mais Raquel do que Lia, Rúben era o primogênito. Ele tinha a porção dobrada. Então, o que Eliseu está pedindo para Elias, que Eliseu fala assim: diga o que me quer, que queres que eu te faça? Eliseu está falando assim: eu não quero bens. Eu não quero coisas materiais. Eu quero porção dobrada do Espírito. Eu quero ser seu sucessor. Eu quero ser herdeiro do seu Espírito profético. Eu quero andar nos seus caminhos. Eu quero fazer o que você fez. Márcio, você já está no capítulo, está aí certinho. Coloca a nova versão internacional. Ela já resolve esse problema para a gente. Quer ver? Olha só. Já vou ler,
Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Aí pronto, você leu a versão internacional, você não precisa pensar muito. Mas é legal você pegar uma versão antiga, que você precisa pensar. Pra você chegar nesse raciocínio, você precisa ler Deuteronômio 21. Você precisa pensar, você precisa entender o contexto. Não queira sempre tudo mastigadinho, mas aqui está resolvido. Ó. É isso mesmo que a gente estava falando. Vou dar o último exemplo aqui, que já estamos gastando muito tempo com exemplo, mas, por exemplo, não sei se isso aqui é antigo, só que acho que as pessoas pararam de falar, mas lá no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 5, Jó fala assim, ó: o que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aí eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: tá vendo? Jó sofreu porque ele não tinha fé, porque ele tinha medo, é covarde. Eu já ouvi muita gente falando disso. Primeiro que se você ler o capítulo 3 completo, esse versículo que eu li é capítulo 3, verso 5, mas o que acontece? Isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque quando você lê no começo, Deus mesmo me diz assim, que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então Deus já fala para mim que Jó está com a barra limpa. Isso no começo do livro. E no fim do livro, diz assim, que Jó não pecou em tudo isso. Então como que eu posso falar que Jó tinha algum problema com Jó? Por isso que ele sofreu tudo isso. Não, Jó sofreu porque a gente está num grande conflito. Às vezes você vai sofrer e não tem motivo. É Satanás buzinando na sua orelha, enchendo o seu saco aí na sua vida. E aí, filho, você ora para Deus aí que uma hora ele dá o livramento. Ou não. Você não sabe o plano de Deus para a sua vida. Mas não vamos falar que Jó sofreu porque ele não tinha fé. Porque o homem era paciente e fervoroso. Né? E é por isso que eu estou perguntando para você: entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Quando você lê a Bíblia, você entende o contexto? Você consegue ler a Bíblia e entender o que ela está falando para você? A Bíblia ela tem algumas dicas para você ler a Bíblia, mas a principal é um princípio. Atos 17, capítulo 17 de Atos, é um princípio muito simples para você ler a Bíblia. Leia a Bíblia com esse princípio. E não só leia a Bíblia, venha para a igreja com esse princípio. Vá para pequenos grupos, vá para... os desbravadores fazem o pôr do suco, vá para todo lugar que você vai estudar a Bíblia, vá com esse princípio. Capítulo 17 de Atos, o versículo 10. Diz assim: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, prestem atenção, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O princípio é o de Bereia. Aí tá vendo quando eu falo que você tem que desconfiar de mim? Que você tem que verificar se o que eu estou falando é verdade, não é um negócio bem da minha cabeça, está na Bíblia também? Porque Paulo está falando assim que os bereanos eles eram mais nobres, porque eles verificavam se as coisas que estavam sendo ditas eram de fato assim. Primeira coisa, primeiro princípio dos bereanos, diz aqui que eles escutavam, como que é? A palavra com toda a avidez, né? Assim, ó, como que é? Você tem que ouvir a palavra com toda a avidez para ver se o que está sendo dito é de fato assim. Primeira coisa, você tem prestado atenção no culto? Ou você está conversando, a cabeça está em outro lugar? Aonde que eu vou almoçar depois daqui? Minha mãe fez lasanha, me convida. Então tem uma reunião depois daqui, ou então, sei lá, está chegando o Campuri, ou então eu tenho uma visita para fazer, o irmão está com problema no casamento. Nossa, onde está a sua cabeça? Sua cabeça tem que estar aqui. Você tem que prestar atenção no... Hoje sou eu, amanhã vai ser outra pessoa, mas não importa quem, você tem que prestar atenção em quem está falando, em quem está pregando, com toda a avidez. E aí depois o que você faz? Atos 17, né? Atos 17, capítulo 10. 2 Reis 2. 2 Reis, capítulo 2. Aí você chega na sua casa. Vamos ver se o que o Pata está falando tem sentido. É verdade. Isso aqui eu não concordo muito. Não sei. Você tem que estudar. Você não tem que engolir a seco o que eu estou falando aqui. Você tem que estudar, você tem que descobrir por você. Eu não sou responsável pela sua salvação. Você é.
E se eu estiver contando mentira aqui na frente, como que você vai saber se você não lê a Bíblia? E o segundo princípio que Paulo está pregando é assim, que o pregador, ele não pode ter medo de ser questionado. Ele não pode ficar... Porque tem gente que não gosta de ser questionado, sabia? O cara prega um negócio aqui, e aí você chega lá e fala assim, irmão, não entendi isso, não concordei com aquilo. E tem gente que não gosta. Fica chateadinho. Não pode. Se você confia naquilo que você estudou para passar aqui, e quem garante que eu não posso estar errado? Quem garante que eu não posso interpretar errado? Quando o cara falou do 666 lá na igreja, um monte de gente acreditou. Até que veio alguém e falou que não tem nada a ver, um monte de gente acreditou. Aquele cara, talvez ele tenha acreditado naquilo. Às vezes ele não falou de maldade, ele falou porque ele acreditava naquilo. Quem garante que eu não posso estar errado? Então, se eu não tenho humildade para ouvir e falar assim, poxa vida, realmente, isso aqui que eu falei não faz muito sentido. Nossa, vou prestar mais atenção. Então, o pregador, ele não pode ter medo de ser questionado. Na verdade, Paulo fala assim, nobres são aqueles que questionam. Nobres são aqueles que perguntam. Mas que a gente tem uma mania de falar assim, ó, todo mundo que sobe lá no púlpito, ele está inspirado, então a gente engole a seco. Por mais que, às vezes a gente percebe que o sermão não está bem preparado. Mas mesmo assim a gente aceita, porque o Espírito Santo está usando o camarada lá. Não, aí você usa outro princípio de Paulo. Né? Examinar e tudo, retém o que é bom. Às vezes o cara vem aqui falar, ele falou 1 hora, aí só prestou 5 minutos. Aí você pega 5 minutos e aplica na sua vida. As outras horas, você shift delete e acabou. Tira da sua vida esse negócio. Não presta, não usa. Examinar tudo, reter o que é bom. Então a gente tem que fazer isso por quê? Porque muitas vezes a gente tem que se perguntar, estamos sendo bereanos? Ou a gente está vivendo baseado em ditado popular? Me dê porção dobrada do Espírito e não sabe nem o que está falando. Nós temos que prestar muita atenção, porque disso depende a nossa salvação, disso depende a nossa vida. Aí você até pode pensar assim, mas como que se depende da minha salvação? Porque assim, essas coisas que a gente falou, algumas elas são assim, não vou dizer fúteis, mas são dispensáveis, porque se você falar assim, me dê porção dobrada do Espírito na ignorância, Deus entende o que você está pedindo. Porque lá, eu esqueci onde está escrito, fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você ora errado, fala alguma coisa errada, Deus entende a sua intenção. Então, não tem problema. Se você, a vida inteira eu falei, me dê porção dobrada do Espírito. Não tem problema. Deus entendeu o seu coração, porque Deus é muito maior do que a gente imagina. Deus entendeu o que você quis dizer. Não se preocupe com isso. Né? A sua oração foi aceita e entendida por Deus da maneira correta. Mas, o que acontece? Se você falou isso errado, isso vai interferir na salvação? Ou então, se você falava que Elias foi para o céu numa carruagem de fogo em vez de redemoinho, isso não muda nada na sua salvação. Pode afetar, talvez, por exemplo, no maldito homem que confia no homem. Isso aí pode interferir no seu relacionamento, né? Como é que você casa e não confia na esposa? Como é que você tem um amigo e não confia nele? Isso aí pode interferir no seu relacionamento social, né? Isso aí pode ser difícil para você se socializar, mas a sua salvação não depende disso. Só que esses exemplos que eu dei, que são banais, podem cair em pontos que são, problemáticos. Quer uns exemplos? Tem muita gente que lê a Bíblia e aí ele fala, o Espírito Santo não é Deus. Ih, rapaz, que problemão que você está arrumando. Tem gente que fala que a Trindade não existe, que o Espírito Santo não é Deus, que Jesus não é Deus. Deus é um só, né? Ele pega aquele trechinho lá, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio. Se o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só tem um Deus, Espírito Santo, Jesus não é Deus. Olha a conclusão que a pessoa chega. E eu não vou aqui desmerecer o pensamento dos caras, porque eles têm um pensamento muito forte. Se você não estiver firme em Deus, você cai, viu? Porque a doutrina dos antitrinitarianos é forte. Mas se você não lê a Bíblia e não entende o que lê, eles podem te derrubar. Tem gente que prega que você pode ser perfeito, sabia? Sabia falar que assim, você pode chegar a um ponto que você não vai pecar nunca mais. Tem pessoas que falam isso. Tem pessoas que dizem que a lei não é mais válida, você não precisa guardar o sábado, esse negócio de lei aí é coisa dos judeus. Ou então, outra coisa, outra pergunta. Eu vou incomodar vocês aí em cima de novo. Ei, aqui vocês, que estão conversando outra vez. Ô pessoal da galeria, aqui. Presta atenção aqui. Outra pergunta para vocês aí em cima. Vocês responderam da carruagem de fogo. Agora eu quero fazer outra pergunta, e para a igreja também. Existe pecadinho e pecadão?
Eu vou dar um tempo para vocês pensar. Tempo! Tem pecadinho, pecadão? Eita, esse negócio aí vai me dar dor de cabeça, hein? Se você falou que não tem pecadinho e pecadão, que pecado é tudo a mesma coisa, que jogar um bebê do quinto andar e contar uma mentira branca, tipo, o Papai Noel existe, é a mesma coisa, a sua resposta está errada. Existe pecadinho e existe pecadão. Como que Deus não vai fazer diferença de pecado? Como que adulterar, trair a sua esposa, é a mesma coisa de cruzar um farol vermelho? Você cruzar um farol vermelho é pecado, você sabia disso, né? Que andar acima da velocidade é pecado, sabia disso? Paulo fala que a gente tem que obedecer às leis. É pecado. Roubar caneta no serviço é pecado. Nossa, uma caneta, meu chefe nem liga. Você pediu para ele? Não, então é roubo. Levou para casa, não pediu, é roubo. Mas é tudo igual? Provérbios. Provérbios capítulo 6. Capítulo 6 de Provérbios. Versículo 16. Capítulo 6 do livro de Provérbios, o versículo 16. E ó, eu estou falando esse negócio aqui, eu vi que a igreja ficou meio assim quando eu falei que não... Nossa, existe pecadinho e pecadão? Não é para acreditar em mim não, vai ler a Bíblia, viu? Eu estou falando aqui, mas e aí? Vai ler na Bíblia, não acredita em mim não. Capítulo 6 de Provérbios, versículo 16. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Se tem 6 coisas que Deus, né, como que ele usa aqui, que ele aborrece, e que a 7ª, a alma dele, abomina, ele está fazendo diferença, né? Ele falou assim, ó, essas aqui me aborrecem, mas essa última eu abomino. É diferença ou não é? Deus está fazendo diferença de pecado, sim. Não é a mesma coisa, tem pecados mais graves. Ó, eu não quero que vocês entendam errado o que eu estou dizendo. Que um pecadinho pequenininho te tira do céu. Um pecado grandão, também. O que eu estou falando é que as consequências dos seus pecados são diferentes. Então existe pecadinho e pecadão. Jeremias 25. Vamos ler bastante a Bíblia, pessoal. A Bíblia tem as palavras da vida eterna. Jeremias capítulo 25. Outra aí que vai mostrar que os pecados são diferentes. As consequências de cada pecado é diferente. Jeremias capítulo 25. Capítulo 25 do profeta Jeremias. Esse aqui é um capítulo importante. Aqui é o capítulo onde a profecia dos 70 anos do cativeiro em Babilônia, um negócio que deixou Daniel muito preocupado. Mas o que eu vou falar aqui não é sobre o cativeiro. Vamos lá. Capítulo 25, versículo 14. Porque também serão escravos de muitas nações. Quem? Nação de Israel, né? E de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Deus está falando assim, ó, Israel, eu vou castigar vocês conforme vocês fizeram, conforme vocês agiram, conforme suas mãos procederam. E você quer ver como que isso vai muito além? Lucas, capítulo 12. Vamos lá. Capítulo 12 de Lucas, vai para frente aí. Evangelho de Lucas, terceiro livro do Evangelho. Lucas era um médico. Ele aparentemente largou a medicina para ficar andando com Paulo. Até o final da vida, Lucas acompanhou Paulo. Tanto que o livro de Atos foi escrito por esse médico chamado Lucas. Vamos lá, capítulo 12 de Lucas, o versículo 47 e 48. Eu vou ler rapidinho, porque o tempo está indo embora, rapidinho também. Vamos lá. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito se confiou, muito mais se pedirão. Ou seja, vamos supor que eu e a Érica
tenhamos cometido o mesmo pecado. Pecamos, amor. Pede perdão para Deus aí. Pecamos. Eu e a gente fez a mesma coisa, igualzinho. Pecamos o mesmo pecado. Só que eu sabia que era errado. Eu tinha ciência. Eu fiz o erro sabendo que estava errado. Ela não. Ela errou, mas não sabia. Fez aí na ignorância. O que Lucas fala? Quem sabia vai levar mais açoites. E quem não sabia levará menos. Então, as minhas costinhas vai doer mais. Então tem diferença de pecado. O mesmo pecado pode ter diferença. Por quê? Se você sabia, você é mais culpado. Então há diferença. Não existe pecadinho e pecadão. Como eu disse, não confunda. Pecado pequeno te tira do céu. Pecado grande também te tira do céu. Eu não estou falando para a questão de salvação. Por quê? O sangue de Jesus derramado na cruz, ele foi suficiente para cobrir pecados gigantescos, enormes, e pecados pequenos. Só que você não pode falar que a ira de Deus para Jesus foi a mesma para um cara que era um psicopata, esquartejou alguém, e para uma pessoa que contou a mentira branca. Falou, papai não existe, não quer chatear o filho, conta uma mentira. A ira de Deus não foi igual. E Jesus sofreu tanto pelo da mentira branca, quanto do pior. E a sutileza desse pensamento mortal de pecadinho e pecadão é que você pode pensar assim, quantas mentirinhas brancas aí eu já não contei? Então, não é tudo pecado? Não é tudo igual? Então, se eu não consigo parar de mentir mesmo, então, que diferença faz se eu adulterar ou não? Que diferença faz se eu roubar ou não? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Você está entendendo o que você está lendo? A intenção do sermão de hoje, já estou partindo para o encerramento, é que eu quero que você leia a Bíblia e entenda ela. Eu gostaria que você olhasse para isso aqui e entendesse que a sua salvação está aqui dentro. A salvação é Jesus, mas é a Bíblia que dá testemunho de Cristo. Elas dão testemunho de Jesus. Você vai encontrar Ele aqui, você vai encontrar a salvação aqui. Você tem um pecado acariciado, é aqui que vai te ensinar como que você faz para você vencer. Você tem um vício, está aqui. Você quer ser feliz? Está aqui. Se você quer dicas para você ser um melhor trabalhador, sabia que Provérbios, tem um versículo em Provérbios que fala assim, que aquele que dorme demais, que é preguiçoso, vai passar fome. Conselho, trabalha, rapaz. Larga a mão de ser preguiçoso. Está tudo aqui na Bíblia. Mas você está entendendo o que você está lendo? Muitas vezes a gente fala assim, a Bíblia é difícil. A Bíblia é complicada de ler a Bíblia, né? Mas é difícil mesmo. Um negócio começou a ser escrito há 4.000 anos atrás. Uma língua que a gente não entende, que não tinha vogal. Depois foi escrito em grego, sabe como que era escrito o grego? Eles escreviam tudo junto, não tinha espaço de uma frase para outra, não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha nada. É difícil mesmo, mas está mastigadinho, está traduzido. Está com vírgula, está com ponto, apesar de ter alguns erros, mas está lá. É difícil, mas sabe o que é difícil? É difícil ter que levantar todo dia para trabalhar. É difícil um monte de joguinho de internet. É difícil se você vai estudar biologia, é difícil você entender biologia. Se você vai estudar biomedicina, como a Érica, é difícil você entender a anatomia do corpo. É difícil você levantar todo dia para trabalhar. Sabe o que é difícil? É difícil você levantar uma parede dessa aqui e deixar ela retinha. É difícil pra caramba. Eu tentei fazer uma parede lá em casa, a bicha está torta lá, mas eu fiz do meu jeito, mas é difícil. Se você não estudar, é difícil. Tem um monte de coisa que é difícil. Tudo na vida é difícil, nada é fácil. Mas por que a gente só, quando chega na Bíblia, é difícil, eu não entendo, eu olho aqui, arrazoar. O que é arrazoar? Não sei. Usa um dicionário, rapaz. Procura, se esforça. O que acontece? A gente se esforça por um monte de coisa que a gente tem interesse, mas para ler a Bíblia a gente não se esforça, a gente desiste. Fala, é difícil, eu não consigo. Eu digo por experiência pessoal. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha uma tia que era cega. Eram 10 ou 12 anos. E eu li a Bíblia para ela. Ainda tenho, minha tia está viva, graças a Deus. Ela não mora mais comigo. E eu li a Bíblia para ela. E aí, mesmo criança, a gente conversava assim, tia, a gente não pode passar para frente se a gente não entender, certo? Certo. E a gente lia. Às vezes ela dormia, às vezes eu não entendia, mas eu continuei lendo a Bíblia. Aí eu fui crescendo e fui procurando ferramenta, fui procurando muitas coisas. Fala, irmão, fala, meu querido.
Pois é. Muita coisa é difícil, mas tem que tentar. Quando você quer, às vezes tem gente que quer ser médico. Vai, insiste, persiste, consegue. E por que com a Bíblia vai ser diferente? Você tem uma coisa ao seu lado, o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Mas você tem que correr atrás, né? Antigamente, a gente não tinha ferramentas. Imagina para um cara estudar a Bíblia em 1500, em 1600. O cara não tinha internet, o cara não tinha livro de apoio. O cara, se ele quisesse entender o texto melhor, ele tinha que traduzir do grego para o latim, pegar uma tradução em latim, pegar uma tradução do grego. O cara tinha que aprender grego para ler a Bíblia. Eles iam atrás, eles faziam. E eles são melhores do que a gente no quê? A gente tem que ir atrás. Sabe o que acontece? Às vezes a gente desiste de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, porque fala assim, mas eu não entendo, mas eu não consigo. Aí vira crítico da igreja, sabia? Mas isso aqui está errado. Essa árvore de Natal aqui está errada. Está errado? Por quê? Porque eu acho que está errado. Árvore de Natal na igreja, esse negócio aí é coisa do mundo. Tá, mas por que não pode? Porque eu não concordo. Tá, mas e aqui? Tem alguma coisa que proíbe? Não tem. E no Espírito de Profecia? Tem alguma coisa que proíbe? Não. É da cabeça dele. Aí o cara não concorda com coisa que está na igreja, ele critica a igreja, ele critica um monte de coisa. Mas ele não tem um argumento bíblico para falar. Eu não concordo com isso por causa disso, disso e disso. Daquilo. Não, ele só critica. Eu não concordo, mas por que isso, mas por que aquilo? E o cara fica fazendo uma balbúrdia dentro da igreja e ele nem lê a Bíblia. Outra coisa que acontece, como que você evangeliza alguém? Como que você passa a palavra adiante se você mesmo não compreende? Eu não estou falando isso para a gente começar a criticar sermão. Eu não estou falando isso para a gente começar a olhar. Quer dizer, se algum dia você vê que alguém pregou um negócio aqui e aquele negócio não foi bíblico, chega no seu irmão, de lado. Não é para você constranger ninguém. Não é para você chegar a comentar, olha só, o que ele está falando é besteira. Não, chega no teu irmão e fala, irmão, você pregou isso, ó. Desculpa me intrometer, mas é que eu estou vendo aqui que isso aqui não é bíblico, né? Olha aqui o que o texto quer dizer. Com amor, com carinho. Aí você explica para ele, ora com ele. É assim que tem que ser o cristão. Mas não, a gente, sabe, não é para criticar ninguém. Eu quero que você entenda a Bíblia, porque se todo mundo entender isso aqui, toda essa igreja vai para o céu. E é o que eu quero toda essa igreja no céu. Eu não quero ter que chegar lá e olhar nos livros por que um ou outro não foi para o céu. Eu quero estar feliz com todo mundo. Deus mandou uma carta para você. Deus mandou um WhatsApp para você. Ele te mandou um direct. Ele te mandou um message. Ele mandou uma mensagem para você. Se deu o trabalho de traduzir. Se deu o trabalho de entender. Se deu o trabalho de saber o que Deus está falando para você. Não fique igual o eunuco. O que o eunuco falava? Como que eu vou entender se ninguém me explicar? A sua salvação não pode depender do outro. A sua salvação não pode depender do pastor, do ancião, do diácono, de quem quer que seja. A sua salvação depende de você e de Cristo. Quando eu digo que depende de você, você não pode se salvar, mas você pode aceitar a salvação. E para você entender como se aceita a salvação é através da Bíblia. Você tem que ler, você tem que entender. Sabe, você quer a interpretação de Jeremias 17, quando fala maldito o homem que confia no homem? É essa. Se você espera que alguém interprete a Bíblia para você, se você espera que alguém fale para você como que você tem que fazer para se salvar, maldito é você, porque a sua salvação não depende das pessoas, ela depende de Deus. Se esforce, corre atrás. Eu encerro essa pregação dizendo assim, se Deus mandou uma carta para você, se Deus mandou uma mensagem para você, por que você ainda não entendeu ela? Quase todo mundo aqui tem um WhatsApp, né? E lá no seu WhatsApp tá assim, Deus, e tem assim 66 mensagens não lidas, que são os livros da Bíblia, 66. Leia uma por uma e só vá para a próxima quando você entender a que você acabou de ler. Oremos. Senhor Deus, sabemos que breve e muito em breve o Senhor vai voltar para nos buscar, ó Deus. Sabemos isso porque estamos no tempo do fim, ó Deus. Estamos ali na profecia de Daniel, nos pés da estátua. Estamos no final dos tempos. A sociedade está se corrompendo e não demora muito chegaremos aos dias tais quais eram os de Noé, segundo a profecia de Mateus 24. Deus, nos ajude a estar preparados, ó Pai.
essa preparação se vem do estudo da Bíblia, estudo da palavra, essa carta maravilhosa, Deus, que o Senhor deixou, dizendo que nos ama, que desde o começo da humanidade o Senhor já tinha um plano para nos salvar, Deus, que o Senhor amou mais a nós do que a própria vida, Deus. O Senhor morreu na cruz, morte de cruz, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi cuspido, o Senhor foi traído, mas olha para trás e diz que valeu a pena, porque nós vamos ser salvos por causa desse sacrifício, por causa do seu sangue, Deus. O Espírito Santo nos ajude a ler a Bíblia, Deus. Ele inspirou os profetas, então Ele pode iluminar a nossa mente, para que nós possamos entender tudo que está escrito ali, ó Deus. Se não a totalidade, ó Deus, o essencial, ó Deus. Se pelo menos um vislumbre geral, ó Deus. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos, mas isso não exime de que nós tenhamos que buscar, seja a pessoa que tem mais leitura, o mais graduado, a pessoa que tem PhD, a pessoa que tem MBA, essa pessoa tem que ler, ó Deus. E a pessoa que aprendeu a ler na semana passada, essa pessoa também tem que ler a Bíblia, Deus. Nos livros do mal nos abençoa, Deus. Nos dá um sábado deleitoso na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.